Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. É com alegria que eu quero dar continuidade à nossa aula de domingo passado, onde iniciamos falando sobre o crente versus Satanás. Hoje eu quero dar continuidade a esta aula. Nós vamos continuar aprendendo e crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Para tanto, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós neste momento. Ó Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de expressar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para o crescimento, para a edificação do Seu povo. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos use por misericórdia e graça, derramando sobre nós graça, unção, e que a Tua Palavra anunciada e pregada nessa oportunidade possa alcançar corações, transformar vidas e trazer edificação para o povo do Senhor, Pai. Nós oramos gratos por essa oportunidade e fazemos isso no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Domingo passado nós falamos sobre o crente versus Satanás, abordando a questão do espinho na carne. Na carta de Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7 até o 10, a gente vê essa experiência de Paulo concernente ao espinho na carne. E nós vimos o que é que acontece, a ação de Satanás, que Satanás ele age segundo a vontade e ordenança de Deus. Deus permite que muitas vezes as tribulações venham sobre nós, situações onde o próprio Satanás atua. Deus permite isso, mas também nós aprendemos com Paulo sobre a reação do crente. Nós vimos que Paulo ele orou, e ao orar, ele pede a Deus que tirasse aquele espinho dele. E Deus então responde. A resposta de Deus foi uma resposta difícil de ouvir, que muitas vezes eu e você não queremos ouvir, mas fazia parte do plano e do propósito e do ensinamento de Deus para Paulo naquela circunstância. Deus não tirou o espinho na carne, mas deu força para Paulo passar por aquela tribulação. E aí a gente vê a resposta do crente diante da resposta de Deus. É submissão. Aceitar a vontade de Deus, não lutar contra aquilo que Deus já decretou e preparou para nós. Nessa oportunidade eu quero dar continuidade a essa aula do crente versus Satanás, abordando agora a questão da cidade cativa, ou seja, uma oposição que o diabo ou Satanás faz concernente à obra do Senhor, à obra missionária. E eu quero tomar como base o texto de Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 17, nós vamos aprender sobre a cidade que foi cativa, uma cidade cativa pela oposição do diabo, impedindo que o reino de Deus avançasse naquele lugar, e quais foram as ações dos obreiros, dos missionários, dos servos que Deus havia enviado para aquele lugar. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17, diz bem assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desafio e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho, o nosso labor.
Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais gratas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações, tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ação de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Até aqui, queira Deus nos edificar na exposição dessa palavra. Queridos irmãos, a oposição à obra missionária. Esse aqui é um outro momento em que Paulo teve de lidar com os ataques malignos, que é relatado aqui nessa carta aos Tessalonicenses, a partir desse capítulo 2, a partir do verso 17. Tessalônica, para nossa compreensão melhor do texto, Tessalônica era inquestionavelmente uma cidade que Satanás trazia cativa por meio da idolatria. Era uma cidade idólatra, totalmente idólatra, por ser uma cidade portuária. Era uma cidade aberta para que vários visitantes trouxessem suas religiões, inclusive as chamadas religiões do mistério, vindas da Frígia, da Síria, da Pérsia, do Egito. A consequência de tudo isso foi a popularização dessas religiões, principalmente por oferecerem felicidade, prosperidade e imoralidade. Parece mentira, mas o que acontecia lá é o que tem acontecido muito hoje em dia. Essas falsas religiões oferecendo essas questões de felicidade, oferecendo prosperidade, oferecendo imoralidade para as pessoas. O que nos chama a atenção é que dentre as principais ou os principais deuses estavam os deuses que eram conhecidos, entre eles Demétrio, Cibele, Mitra, Ísis, Osíris, Baco, Afrodite. Havia também o culto ao imperador romano, promovido por Roma. Até os imperadores também eram adorados, idolatrados nesse meio, nesse contexto da cidade de Tessalônica. Os cultos dessas religiões do mistério eram cultos repletos de orgias, repletos de embriaguez, magias, sacrifícios de animais. Os adoradores chegavam a entrar em êxtase, ficava ali todo aquele êxtase, tudo ali dizendo que estavam recebendo o espírito dos seus deuses e o adoravam daquela maneira, embriagados, fazendo orgias uns com os outros. Paulo sabia, Paulo entendia que por trás de tudo isso havia uma ação demoníaca, havia ação de demônios que agiam por meio da idolatria. O demônio age por meio e através dessas coisas. E quando a igreja, Paulo chega e vai plantar a igreja no meio dessa, a igreja surge no meio dessa cidade, certamente a igreja passa a ser alvo, ela vira alvo dos ataques de Satanás. Paulo mesmo demonstra essa preocupação que ele tinha pela igreja ao enviar Timóteo para lá, temendo que a igreja caísse nas ciladas tentadoras de Satanás. É bem provável também que tenham surgido alguns caluniadores que quiseram destruir o trabalho que Paulo havia começado. Paulo temia que aquilo que ele tinha começado naquela cidade, aquilo que ele tinha pregado ali naquelas 3 semanas, tudo aquilo fosse em vão, todo o seu labor fosse inútil. Ele temia isso. Tanto é que no capítulo 1 e 2 encontra-se a defesa de Paulo, do ministério dele, que ele fez para mostrar que ele era um homem de Deus, enviado para pregar o evangelho naquele lugar. Por isso o seu medo era que o seu trabalho, o seu labor tivesse sido inútil.
Por isso que ele tinha um desejo de voltar naquela cidade, de voltar às Tessalônica, de rever aqueles irmãos, de saber como estavam, de saber como estava a fé daqueles irmãos, como é que eles estavam vivendo como cristãos, como é que eles estavam vivendo como filhos de Deus, como a igreja do povo de Deus, escolhidos por Deus. Ele queria continuar a ensinar a palavra de Deus, corrigir alguns possíveis erros que estavam acontecendo. No entanto, queridos irmãos, o que nós entendemos à luz dos registros bíblicos e também do contexto histórico é que, além desses ataques contra a igreja por meio das tentações e calúnias, Satanás também agiu impedindo a ida de Paulo para lá. Ele não permitiu que Paulo fosse até Tessalônica. Ele impediu que Paulo voltasse a rever aqueles irmãos. Tanto é que o tratamento que Paulo faz em toda a carta para com aqueles irmãos de Tessalônica era um tratamento de amor, como um pai escrevendo do seu próprio punho para os seus filhos. A separação entre Paulo e aqueles crentes parecia ter sido bem dolorosa, porque era contra a vontade de Paulo. Ele queria ter ido até lá, ele queria ir ver aqueles irmãos, ele queria saber da fé daqueles irmãos, mas ele foi impedido. Apesar da distância, o apóstolo Paulo sentia profundo amor por eles, e o mesmo sentimento partia deles para com Paulo, conforme a gente leu e viu no relato bíblico. Ele tentou voltar diversas vezes, mas ele foi impedido pela ação de Satanás. Talvez você me pergunte, mas pastor, o que Satanás fez para impedir que Paulo fosse até lá? O texto não revela de que maneira o inimigo fez, mas tudo indica que somente Paulo não pôde ir. Parece que foi uma ação específica contra o apóstolo Paulo. Ele não, qualquer um, mas Paulo não foi. Ele foi impedido por uma ação satânica. Queridos, a gente entende com tudo isso uma aplicação para nós. Se existe algo com que Satanás se incomoda, é quando a igreja cresce e se firma no Senhor. A igreja de Tessalônica estava crescendo, estava firmando no Senhor, mas isso incomoda Satanás. O inimigo não quer que a igreja cresça, o inimigo não quer que a igreja se firme no Senhor, e ele vai fazer de tudo, vai usar todos os meios para impedir esse crescimento. Ele tenta atrapalhar de todas as formas esse crescimento da igreja, principalmente por meio de tentações. Ele começa a enviar tentações para os crentes se afastarem da igreja, para os crentes deixarem de vir à igreja, para os crentes não virem mais buscar a Deus na igreja. Ele envia tentações. Ele faz com que falsos ensinos comecem a surgir no meio da igreja. Falsos ensinos. Ele faz com que os líderes caiam em descrédito na igreja, o descrédito aos verdadeiros mensageiros do Senhor, trazendo confusão. Ele traz confusão, ele traz brigas, contendas dentro da igreja. Satanás é astuto e a igreja deve estar alerta contra os seus truques, porque ele tenta de todos os meios e modos atrapalhar a obra do Senhor. Se ele tenta impedir o obreiro, ele vai tentar também impedir a obra do Senhor de continuar a progredir e a crescer. Ele não quer que a igreja se firme no Senhor. Foi isso que ele fez com Paulo, foi isso que ele fez com a igreja de Tessalônica. Ele tentou impedir que Paulo fosse, para que a igreja não fosse mais edificada e fortalecida no Senhor. Mas aí então entra uma questão importante. Diante do ataque de Satanás, com tentações, impedindo o obreiro, qual foi a reação, o contra-ataque do crente? O que Paulo fez? O que Paulo usou para vencer esta batalha contra a igreja de Tessalônica? Paulo aqui ele não fica intimidado com os ataques malignos. Não, ele não ficou intimidado. Mas ele enfrenta aquele ataque com sabedoria, que pode ser percebidas por nós por meio de algumas atitudes de Paulo. Se não, vejamos. Paulo aqui, em primeiro lugar, o ataque ou o contra-ataque de Paulo para com o ataque de Satanás contra a igreja de Tessalônica, a primeira coisa que Paulo fez, ele ora dia e noite para que Deus permita sua ida a Tessalônica. O texto é fantástico, quando Paulo vai dizer bem assim, no capítulo 3, versículo 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar
as deficiências da vossa fé. Ele orava noite e dia para que Deus permitisse a ida dele até lá. Deus, permita que eu vá visitar meus irmãos. Permita que eu vá ver como é que eles estão. Por ser submisso à vontade de Deus, ele aguarda a sua oração ser atendida. Ele orava, intensificava. Repare que ele não coloca aqui, ele não decreta para aquela obra contra a igreja, ele não ordena nenhum decreto contra a sua vontade, ele não diz, eu decreto que eu vá até lá, ele não fala, eu determino que eu vá até lá, ele não faz nada disso. Nada disso. Ele simplesmente ora com o máximo empenho. E o que é orar com o máximo empenho? O que significa esse orar com o máximo empenho, pastor Iriel? É orar com intensidade, é orar, queridos irmãos, até você suar a camisa, é você orar e não deixar de orar de noite, insistindo, pedindo, persistente. Deus, permita que eu vá, faça a tua vontade, deixa eu ir, eu quero ir, Senhor. Você é orar com o máximo empenho, é você intensificar as suas orações por aquilo a qual você está pedindo ou está desejoso, segundo a vontade de Deus. É a primeira coisa que Paulo fez. A segunda atitude que Paulo fez para contra-atacar o ataque de Satanás. A primeira, ele orou por ele. A segunda foi também oração. Só que agora ele ora para que Deus os conservasse firmes em amor e santidade. Olha o versículo de número 12 e versículo de número 13 do capítulo 3. Ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ele ora para que Deus conservasse firmes, aquela igreja estivesse firmes em amor e em santidade. Paulo não ora apenas por si mesmo, com intensidade, com máximo empenho, mas pelos seus filhos espirituais. Ele ora por eles também. A preocupação era que aqueles crentes tivessem um relacionamento com Deus ainda mais próximo. Ele ora para que os crentes tivessem mais intimidade com Deus. Em vez de orar por desejos próprios, ele ora pela vida espiritual dos seus irmãos. Ele ora para que eles tivessem mais desejo e mais amor pelos irmãos e por Deus. Agora a pergunta que eu faço para você, uma pergunta reflexiva, que eu quero que você reflita nessa pergunta. Será que essa preocupação em orar pela vida espiritual uns dos outros é algo que tem caracterizado as igrejas atualmente? Será que essa tem sido a preocupação dos líderes das igrejas? Será que essa tem sido a preocupação dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos professores de escola dominical, pelas suas classes, pelos seus alunos? Será que a preocupação é que eles realmente cresçam em espiritualidade? Será que a nossa preocupação é que os nossos irmãos da fé cresçam espiritualmente? Será que essas têm sido as nossas orações? Nós precisamos orar sim, e orar para que a igreja cresça espiritualmente. Essa é a maior motivação da nossa oração. Eu não tenho que orar para que o irmão consiga aquilo outro. Não, nós temos que orar, queridos irmãos, para que cada um de nós, para crescermos espiritualmente, para crescermos em santidade, para sermos inculpáveis naquele grande dia e andarmos diante de Deus de acordo com aquilo que Ele quer que andemos. Essa deve ser a minha preocupação como pastor, a vida espiritual da igreja. Me preocupar com a vida espiritual de cada um dos irmãos. Essa é a preocupação de que cada obreiro, de que cada líder da igreja deve ter para com as suas ovelhas, para com a igreja, com o rebanho que Deus os constituiu como líderes e presbíteros para pastorear. Como anda a vida espiritual? Isso é mais importante, irmão. A vida espiritual da igreja. Paulo ora por si, ele ora pela vida espiritual da igreja. Agora, uma atitude que ele faz também para contra-atacar os ataques de Satanás. O apóstolo envia Timóteo, que não vai com a missão de fazer campanhas. Timóteo não vai até lá para fazer culto de libertação ou algo desse tipo. Timóteo, eu vou te enviar para Tessalônica para você fazer uma marcha para Jesus, como se Jesus precisasse de marcha. Eu vou te enviar lá para você fazer campanha de libertação,
Não, queridos irmãos. Paulo não envia Timóteo lá para Tessalônica para fazer nada dessas coisas que esse movimento de batalha espiritual ensinam que deve ser feito e que não é bíblico. Não há base bíblica para tais atitudes. Ele vai levar notícias de Paulo aos Tessalonicenses e buscar notícias sobre a vida espiritual da igreja para Paulo. É por isso que ele vai. E também Paulo manda Timóteo para pregar o evangelho, para fortalecer a fé e também para corrigir qualquer falsa compreensão do evangelho diante das tribulações. Porque alguns crentes poderiam estar não entendendo a razão das tribulações e caírem nos falsos ensinos dos falsos profetas. E por isso Paulo então envia Timóteo. Vai lá, Timóteo. Me traga notícia da fé deles. Se estão firmes no Senhor, me mostra como eles estão. É isso que eu quero saber. Pregue o evangelho para eles. Há uma necessidade disso. Paulo, ele contra-ataca, orando por si, orando pela igreja e enviando Timóteo para pregar o evangelho e ver a fé dos irmãos. E ele faz uma última atitude. Ele escreve 2 cartas para a igreja de Tessalônica. E com que intuito ele escreve essas cartas? Primeiro, confortar a igreja para perseverar nas aflições. Confortar a igreja. Ele escreve as cartas para confortar aqueles irmãos que estavam passando por tribulações e aflições. Ele escreve essas cartas para exortar quanto às práticas pecaminosas e tentações que surgiam entre eles. Ele escreve essas cartas para corrigir os falsos ensinos que apareciam dentro da igreja. Por isso que ele escreveu essas cartas. A primeira carta e a segunda carta à igreja de Tessalônica. Por essas razões. Queridos irmãos, aqui nós entendemos que o inimigo ele ataca a igreja do Senhor Jesus. E talvez você se pergunte, pastor, se fôssemos resumir, como poderíamos resumir esses ataques de Satanás? O diabo ataca a igreja que quer pregar o evangelho, que vive de acordo com o evangelho, que quer fazer a diferença onde ela está. Nós estamos numa cidade hoje, cidade de Ribeirão Preto, uma cidade muito grande. Sim, há muitas igrejas sim, queridos irmãos, mas as igrejas precisam entender a seriedade do que é viver e pregar o evangelho. E a pergunta que devemos fazer é, o que a igreja está fazendo de diferença onde ela está inserida? Qual é a diferença que a nossa igreja está fazendo no bairro onde ela está inserida? Qual é a diferença que ela está fazendo na vida dos vizinhos, na vida daqueles que moram à nossa volta, no nosso bairro? Qual a diferença que a igreja está fazendo onde ela está inserida? Será se a igreja saísse daquele lugar, será que os vizinhos sentiriam falta da igreja? Nós temos que perguntar essa questão. As formas de Satanás usa para tentar atrapalhar o crescimento da igreja é tentação, falsos ensinos, descrédito dos obreiros e confusão dentro da igreja. Mas para todos esses ataques, há um contra-ataque. Quando o inimigo vier com tentações, nós temos que orar noite e dia. Deus me fortalece, me ajude para vencer as minhas tentações. Quando o inimigo vier com falsos ensinos, nós temos que orar em favor da igreja, para que eles permaneçam firmes no Senhor e em sua palavra. Quando o inimigo vier com descrédito dos obreiros, nós temos que orar para que Deus traga obreiros fiéis à sua palavra, comprometidos com o evangelho e que pregue a verdade, custe o que custar. E doe a quem doer. Mas pregue a verdade. Pregue a verdade. O que fazer quando o diabo ataca contra a igreja trazendo confusão? Escrever carta de encorajamento. Mensagens de encorajamento para a igreja. Permaneçam firmes em amor. De uns para com os outros. E de todos para com Deus. Nós temos que entender que essa é a nossa missão como igreja. Diante dos ataques do inimigo. A gente viu e nós aprendemos nessa manhã que é verdade que em certos momentos muitos de nós talvez estivéssemos ou estejamos passando por isso. Talvez você está enfrentando ataques na sua vida. Talvez você está enfrentando dificuldades na sua vida. Você precisa orar pedindo a Deus discernimento espiritual. Isso que tem acontecido com você, que está te impedindo de participar dos cultos, que está te impedindo de frequentar a igreja, de se envolver com a obra de Deus, de se envolver com a igreja. Você tem que começar a orar por isso. Deus, o que está me impedindo de me envolver com essa igreja?
que está impedindo de fazer mais pela igreja, Senhor? O que está te impedindo? Será que é um ataque de Satanás? Então comece a orar por isso. Será que você tem sido tentado e tem cedido às tentações? Ore para Deus fortalecer a sua fé, te trazer encorajamento e ânimo espiritual e discernimento espiritual. Nós temos que entender, queridos irmãos, que nós precisamos orar cada vez mais. Orar e orar e orar e orar. Eu concluo dizendo o seguinte: antes de pedir ao Senhor para que a aflição seja retirada, é necessário pedir sabedoria a Deus para compreender o propósito das aflições. Se Deus não permite que o crente seja tentado além de suas forças, e se todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou para o bem daqueles que amam a Deus, então todo sofrimento deve ser visto como forma de crescimento em Cristo. Portanto, primeiro, diante das aflições e das tribulações, humilhe-se diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Segundo, ore pedindo sabedoria a Deus para compreender as tribulações que vêm sobre você. Terceiro, ore pedindo que Deus os livre ou livre das aflições, mas principalmente que lhe dê forças para suportá-las. Quarto, aproveite as provações para você crescer em Cristo. Não desperdice essa oportunidade, meu irmão. Aproveite essas situações para o seu crescimento espiritual. E lembre-se de orar pela vida espiritual dos outros irmãos e da igreja. Vamos orar assim? Ó Deus, nessa manhã nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, diante das tribulações, diante das aflições que vêm sobre nós como um ataque de Satanás. Deus, como pastor, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê força espiritual. Que o Senhor firme nossos passos no Senhor. Que o Senhor nos capacite dia após dia, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecer a fé da Tua igreja, a fé do Teu povo, o ânimo do Teu povo, Pai. Traga encorajamento, traga ânimo espiritual para a Tua igreja, ó Pai. Nós oramos assim e fazemos isso no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e te conceda um ótimo domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus.